Então, pessoal, todo mundo de volta? Estamos aqui para continuar as nossas façanhas, certo? Então, sou eu, né? Professor Adroaldo, vamos continuar a falar sobre a apometria de alta energia, tá? O que é a apometria de alta energia? Vocês já viram da outra vez. É a apometria que trata igual ao normal. A única coisa diferente que tem é que ela é a apometria criada pelo Dr. Lacerda, depois melhorada ou desenvolvida pelo meu amigo José Godin, J.S. Godin, certo? Ele que foi meu professor, certo? E nós descobrimos ele pela internet, tá? Alguma coisa na internet lá pelo ano 2010. E fizemos tratamento com ele a partir de 2012, 2013, certo? Então, e fiz cursos com ele, fiz seminários. E eu achei interessante, cara, que é o seguinte: ele pegava a personalidade múltipla, as personalidades múltiplas dele. Ele falava das personalidades múltiplas e sabe, aquele pessoal lá de trás, aqueles meus personagens, que eu queria saber como é que tinha se formado, como é que não tinha se formado, como é que ele podia falar com as minhas lembranças, que não era lembrança coisíssima nenhuma, né, que ele tinha uma forma daquela vida e não sei o que e tal, que eu via e falava com ele em TVP, né, em estado alterado de consciência na TVP. Agora, o Godinho, ele estava descrevendo aquilo que eu estava falando, que eu tinha visto. Então, a hora que ele falou das personalidades múltiplas, como é que ela se formava, como é que ela atuava, né, eu disse assim: tá aí a explicação. Tá aí a explicação, né? Certo? Então, eles pegavam trabalho, né? E colocavam no médium e trabalhavam com o médium, certo? E em vez de ser eu captando, ou eu recebendo, ou eu me lembrando, ou eu entrando em contato com aquela personagem, agora é um médium, tá? E qual é a diferença da apometria que o Godin faz, da captação psíquica que ele faz, com a alta energia? A apometria de alta energia, basicamente, é os níveis de energização que nós utilizamos, certo? Basicamente, é a mesma apometria, só que com um médium com muito mais energia, certo? Correto? Muito mais energia. E aí dá outros resultados mais rápido e mais fáceis, certo? Então, essa é a grande diferença da técnica da alta energia para a técnica que o Godinho faz. É exatamente a mesma. Só os níveis de energias são diferentes. E graças a esse aumento muito grande do nível de energia, você pode trabalhar isso de uma maneira muito mais fácil, fazendo algumas adaptações para aproveitar a alta energia, certo? Então, o que precisa nessas técnicas? Realmente são muito importantes, que é o seguinte: olha só, você tem que ter muitos conhecimentos para que você possa trabalhar isso de uma maneira bem legal, tá? Você precisa saber psicologia, né? Psicologia, ó. Que você tem que conhecer a psique humana. Ela não mudou muito nesses últimos
milhares de anos, né? Sociologia, certo? Claro, porque você tem que conhecer as sociedades, né? Um japonês é diferente de um brasileiro, que é diferente de um índio-americano, certo? Ou de um africano, ou de um chinês, ou do indiano. Então, você vai falar com o espírito de todas as épocas, de todas as culturas. Então, é bom você saber um pouquinho de sociologia. Pedagogia, você vai ter que ensinar alguma coisa para ele, né? Atualizá-lo. Então, você tem que ter uma pedagogia, você tem que saber falar, saber ensinar, né? Não só conversar, saber a situação, de onde ele vivia, né? Como ele vai ser. Filosofia, sim, filosofia. Porque a gente está falando de humano para humano, né? De gente para gente. Então, a filosofia trabalha com os conceitos e com as nossas ansiedades internas, né? Certo? Geografia, importantíssimo. O cara que vive no deserto é diferente do cara que vive na neve, que é diferente de um cara que vive numa floresta. Onde que geografia é essa? E que história, né? A história mundial, a história contemporânea, medieval, da Idade Média, lá da pré-história, como é que se vivia, certo? A gente pegou aqui o homem de Neandertal, mano. Certo? É muito esquisito, mas a história é muito importante. Eletromagnetismo. O eletromagnetismo é tudo, certo? Para você entender todos os efeitos que você trabalha. Cromoterapia, né? Certo? Trabalhar com as cores. Isso aqui é muito usado. A biologia, não, é o rim, onde é que está o rim? O rim está nessa altura, não está nessa altura, não está aqui, certo? Então o rim, você tem que saber onde é que está o pulmão, onde é que está o coração, o fígado, certo? Então, desculpe, mas você tem que saber muita coisa sobre anatomia, né? O que tem aqui no pescoço, onde é que fica o timo. Então, para você aplicar a cromoterapia ou tudo, você tem que saber a anatomia. É lógico que para você trabalhar com a apometria, isso nem precisa estar aqui, mas vamos botar lá as leis apométricas, isso tem que estar na língua, né? E a ciência espírita também, que a ciência espírita vai dar uma base, certo? Ciência espírita, tá? Não é a doutrina espírita, é a ciência espírita. Certo? Vai te dar uma base para você poder fazer as coisas e tudo. Mas é só a base, porque em cima da ciência do livro do Kardec lá, tem 200 anos, cara. Certo? Quase 200 anos. Então, em 200 anos, que ele escreveu o livro dos Espíritos, usando muito do eletromagnetismo ou da ciência, toda a ciência que existia na época. Quer dizer, você lê o livro dos Espíritos, você vai ver que é ciência pura. E que ciência pura é essa, meu amigo? É a ciência do século XIX. Era o melhor da ciência até o meio do século XIX. Entendeu? Se ele tivesse agora, ele escreveria com o melhor da ciência do século XXI. Né? Provavelmente ele daria tudo em eletromagnetismo e usaria Einstein, em lei da relatividade, e também usaria um pouco de física quântica. Não tem jeito. Que é o melhor de tudo. Afinal, ele traduzia os textos científicos tanto do inglês para o francês para o inglês, do francês para o alemão, do alemão para o francês. Então, cara, ele estava no top, né? Naquele tempo não tinha televisão, então ele estava sempre no top da ciência, ele sabia tudo, certo? Só para a gente fixar melhor, esses conhecimentos são importantes para o atendimento das entidades em tratamento.
pois nos habilita a entendê-la e conversar com ela. Isso é importante, certo? Conversar com ela, tá? Ter habilidade com as palavras e entendimento das dores emocionais e mentais do ser humano, saber lidar com essas dores nos é fundamental. A dor do outro, pelo menos, né? Porque a nossa a gente não consegue, né? Mas tratando a dor do outro, entendendo a dor do outro, de repente a gente começa a entender e tratar as nossas dores também. Então, quando você trata, você se trata e aí fica legal. Quando você procura conhecimento para atender o outro, você está recebendo esse conhecimento junto contigo. Então, extremamente importante. Pedagogia e filosofia. Tá? Saber esclarecer as entidades sobre os seus problemas e soluções. É uma habilidade que temos de desenvolver, né? Ensiná-la, nos ensinar, certo? É importante. Saber ensinar, saber entender, ter essa filosofia, né, do ser humano, entender o ser humano em sua caminhada, né? Certo? As várias teorias filosóficas e tudo, porque cada um desses que a gente entender pode estar nessa filosofia, né? A gente pode atender um grego, a gente pode entender um grego antigo, um grego clássico, ele sabe, conhece, certo? Pelo menos é contemporâneo dele, alguém do século XIX, alguém do século XV, né? Os vários pensadores e maneira do homem se ver no mundo é importante. E a pedagogia é extremamente importante para você saber, né, ensinar ele, né, ter tato, ter como os caminhos para você colocar ele no bom caminho, no bom entendimento. Os conhecimentos filosóficos sobre a natureza humana, suas inquietações e anseios auxiliam no momento do esclarecimento. A empatia é fundamental. Então, quando você utiliza a filosofia, você está sendo empático, porque você está vendo que a dor dele é igual à sua, ou é uma dor daquele homem naquela época, que é um pouco diferente da nossa, mas é dor também. Então, cuidado, isso é importante. História e geografia, é isso que eu estava falando antes, né? Que história e geografia, você tem que conhecer a história e você tem que conhecer a geografia, né? Porque se você está atendendo como eu atendi um viking, certo? Um viking da Baixa Idade Média, ele falava de Odin. É claro que os filmes da Marvel dão uma ideia do que é Odin, mas esses vikings, né, ele tinha toda uma geografia, né, era terra de frio, tipo de vegetação, né? Então a gente, graças a Deus, ainda tem alguns filmes que falam sobre os vikings e mostram mais ou menos como é que eles funcionam, né? Ou como eles viviam. Então, isto é importante, tá? Isso é muito importante. E até que eu consegui desenrolar e disse, não, calma. O Odin não veio, mas ele me mandou para te buscar. Aí ele aceitou. Certo? E por quê? Porque agora eu virei emissário do Odin. E ele aceitou e foi numa boa e foi resgatado. Mas, se eu não soubesse história e não soubesse geografia, eu não teria conseguido resolver o problema. Certo? Então, cuidado que isso aqui são matérias extremamente importantes, tá? Certo?
Então aí, ó, quais eram as crenças, os costumes e o modo de vida, qual é a cultura daquela época, daquele local, né? Certo? Se morreu congelado, se tem possibilidade de ter morrido congelado, se morreu também por insolação e tal, porque estava muito quente, ou estava numa floresta com animais e tal. Então tudo isso aí é importante, tá? Certo? Tá bom? Biologia e anatomia. Pois é, isso aí. O cara diz, tô com o meu maxilar quebrado. Aí vai chamar, minha nuca, tá? Isso é fácil. Aí o cara, estômago, intestino, né? Certo? Fígado, destruído por causa da bebida, ou porque levou um tiro no fígado, ou no coração, tá fácil, mas pâncreas. Quer dizer, ou você sabe onde é que fica isso, ou como funciona, né? Qual é a biologia, né? Foi mordido, foi isso, pegou uma artéria, pegou isso aqui. Então, se você não souber isso, você não vai conseguir ajudar muito. Porque se você não souber onde é que fica esses órgãos internos, ou como eles mais ou menos funcionam, né? Certo? Como é que funciona a coisa, vocês não vão souber fazer o tratamento correto, certo? Ou mandar a luz para o lado correto, ou qualquer coisa. Não tem. Fica muito difícil, né? Certo? E isso é super importante, tá? Nós já tivemos aqui pessoas que no passado, que não sabiam disso e estavam trabalhando no Hospital EMA, Hospital Etérico Micael Arcanjo, que a gente tinha, que a gente montou aqui, né, nesse espaço. E tinha gente que realmente não sabia onde é que ficavam certos órgãos. Então, e aí? Aí tivemos que ensinar. Então, é importante saber isso, principalmente quando se vai tratar. Mas o espírito não. Ele não tem esses órgãos, mas ele tem. Na cabeça dele, ele tem. Certo? Então, de novo, filosofia, psicologia, né? Toda essa parte que a gente precisa saber para falar com a pessoa. Certo? Então, tá aí. Nós vamos falar agora do resto daquele quadro, né? A parte mais científica, né? De uma coisa mais hard, né? Vocês vão falar depois, correto? Então, até o nosso próximo encontro.